Olá, começa agora mais um Conversas na Crise Depois do Futuro, uma iniciativa do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp e do UOL, que acontece sempre às 4 da tarde, de quartas-feiras, aqui no UOL, pelo YouTube, pelo Facebook. Hoje o nosso entrevistado é Randolph Rodrigues, senador pelo Amapá, pela Rede e líder da oposição no Senado. Eu passo a palavra para Carlos Vogt, o presidente do Conselho Científico e Cultural do Instituto de Estudos Avançados, para que apresente o nosso convidado. Carlos. Bem, senador, bem-vindo. Obrigado, Carlos. Obrigado pela presença. Randolph Rodrigues nasceu na cidade de Garanhuns, interior de Pernambuco, em 1972. Desde os 8 anos de idade, reside no estado do Amapá. Professor universitário, é graduado em História pela Universidade Federal do Amapá, graduado em Direito pela Faculdade Estácio de Macapá e mestre em Políticas Públicas pela Universidade Estadual do Ceará. Em sua primeira disputa eleitoral, em 1998, elegeu-se deputado estadual do Amapá pelo Partido dos Trabalhadores. Foi reeleito em 2002. Em 2005, deixou o PT para filiar-se ao Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Foi eleito senador em 2010 como o candidato mais votado de seu estado e o mais jovem membro dessa legislatura. Filiou-se à Rede Sustentabilidade em 2015 e, em 2018, reelegeu-se com a segunda votação mais expressiva do Brasil e a maior do Amapá. Em sua trajetória política, foi escolhido 5 vezes como o melhor senador do Brasil pelo Prêmio Congresso em Foco e 6 vezes como um dos cabeças do Congresso Nacional pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Randolph Rodrigues lidera atualmente a oposição ao governo Bolsonaro no Senado Federal. Bem-vindo, senador. Obrigado, Carlos. É uma satisfação estar com você, estar com o Paulo, com o meu querido Azedo e com a Carla. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, senador. Participam, então, dessa entrevista Carla Araújo, colunista do UOL, Luiz Carlos Azedo, colunista do Correio Brasiliense, e você que está em casa ou no trabalho, nos acompanhando, pode fazer a sua pergunta, seja pelo YouTube, pelo Facebook, que a equipe encaminhará para mim e eu faço ao senador Randolph Rodrigues. Senador, queria saber o que a oposição pode fazer numa situação como a em que a gente está vivendo, onde o governo, além de ter a faca e o queijo na mão, tem também, aparentemente, a complacência de muitos parlamentares para imprimir as decisões que bem entende na realidade. Ou, no mínimo, tem condições de fazer declarações e afirmações que são chocantes e que não repercutem como seria previsível no Congresso Nacional. Bom, primeiro apontar saídas para a crise. A crise que estamos vivendo não é uma crise qualquer, Paulo. Veja, é uma crise de dimensões sanitárias, é uma crise de dramáticas consequências econômicas para o povo brasileiro, e o horizonte aponta o aprofundamento dessas consequências econômicas. Basta ver o aumento do preço dos alimentos que se deu nessa semana. Para citar somente um exemplo, o reajuste dos preços dos alimentos é de quase 12%, 5 vezes mais do que o IPCA do último mês, que foi de 2,44%. À vista tem também uma gravíssima depressão, e a responsabilidade, primeiro, de tudo isso, é pelos erros da política econômica por parte do governo. Lembremos que o ministro da Economia, Paulo Guedes, há pouco tempo, disse que o dólar a R$5 iria fazer bem. Bom, nós estamos vendo a consequência do dólar a R$5 agora. Não está fazendo bem para aqueles que têm que comprar pão todo dia, porque o pão é subsidiado, a matéria-prima do pão é o trigo. Não está fazendo bem para aqueles que têm que comprar arroz todo dia nos supermercados
e o preço do arroz chega a R$ 40, conforme nós estávamos, inclusive, conversando antes de começar essa entrevista, para quem tem que comprar o feijão, para quem tem que comprar carne, para quem tem que comprar óleo de soja. Enfim, temos uma inflação, temos um cenário, primeiro, que é importante diagnosticar, de inflação, ameaça de desabastecimento, recessão à vista, desemprego. Alternativa a isso, que é o que o governo faz nesse momento? Reduz o auxílio emergencial de R$600 para R$300. Quantos brasileiros, principalmente mais pobres, precisariam mais do auxílio emergencial? Agora que a inflação está vindo, agora que a depressão está vindo, vou dar um exemplo só para vocês. Aqui no meu estado do Amapá, onde eu estou, né, temos mais pessoas que recebem auxílio emergencial do que pessoas desempregadas. Imagine o impacto que vai ser em economias como esta. Eu estou falando do Amapá, mas é um exemplo que eu reitero. Na maioria dos estados da Amazônia, do Nordeste, da maioria do Brasil. Né? Imagine o impacto quando tiver já essa redução do auxílio emergencial para R$300. No outro diapasão, nós temos uma forte ameaça à liberdade de imprensa, à democracia. Via de regra, jornalistas são agredidos, são atacados. Nenhum outro país da América Latina teve tantas agressões à liberdade da imprensa como temos tido o nosso país. O presidente da República sempre incendeia-se contra a democracia, até no pronunciamento que ele faz no dia da nossa independência. Ele faz alusão a um golpe de Estado que deu origem a uma ditadura. E além de, junto com isso, ter outra medida que eu não considero de bom tom, que é os chefes, os presidentes, os líderes das instituições quererem insistir em alterar a Constituição para se perpetuar em mandatos. Então, acho que nós temos duas dimensões de crise aí colocadas. Três dimensões de crises. A crise sanitária, que no Brasil não é simples, já tivemos mais de quase 130 mil brasileiros mortos. Para se ter uma ideia também, esse número é maior do que o número de mortos da Índia, maior que o número de mortos da China, da Rússia, por conta da pandemia, e maior que o número de mortos do restante da América do Sul, todinha reunido. Então, temos uma crise sanitária, uma crise econômica e uma crise que ameaça as instituições democráticas. A oposição tem que apontar alternativas a essa crise e defender a democracia. Carla, a sua pergunta. Boa tarde, senador. Boa tarde, Paulo, Carlos. Boa tarde, Carla. Senador, uma questão. Quando o senhor fala dos R$600 que foi reduzido para 300, a gente tem aí no nosso cenário fiscal um comprometimento muito grande, né, das contas públicas brasileiras. Como é que a oposição consegue ver essa alternativa de perpetuar, por exemplo, R$600? Da onde sairia o dinheiro? E aí eu só queria fazer uma pergunta complementar ao senhor. Quando o senhor critica a política econômica, o ministro Paulo Guedes tem algumas divergências com o presidente Bolsonaro em relação a essa condução da política econômica, que a gente sabe aí que são divergências até públicas. Quem que está errado? O Paulo Guedes ou o presidente Jair Bolsonaro? O que seria mais fácil de trocar, na sua opinião, para que a coisa fosse no caminho certo? Os dois estão errados, porque os dois não apontam alternativa de política econômica. Ficam batendo cabeça, não se entendem e não tem alternativa. Nós não sabemos se temos um plano liberal clássico, como pretende o ministro Paulo Guedes, e mesmo para ter um plano liberal clássico, veja, não sei qual é a lógica de plano liberal que, há pouco tempo, defendia a alta do dólar, que teve como consequência essa de agora. Ou se nós temos um plano econômico a lá o período de apogeu da ditadura, da qual o presidente da República e boa parte do seu governo é admirador e aspira a implementar. Então, no conflito dos dois, nós não temos alternativa econômica para o Brasil. Era possível, concretamente, nós, primeiro, estendermos o auxílio emergencial pelo menos até 31 de dezembro. Nós estamos sobre o esforço do orçamento de guerra. Então, não precisaria ter nenhuma medida fiscal extraordinária. É possível e era necessário. O quadro de recessão aponta a necessidade de ter a extensão do auxílio emergencial. Paralelo a isso, o Brasil tinha que se preparar para o ano que vem. E isso tinha que se preparar logo lá atrás. O governo brasileiro não poderia ter aceitado passivamente a depreciação do nosso câmbio. Não poderia ter deixado em brancas nuvens o dólar chegar às alturas sem ter tomado nenhum tipo de medida. Segundo, qualquer país sério
tem um programa de segurança alimentar. Nós não tivemos isso no Brasil. Não precisa ser ministro da Economia, não precisa ser economista, para saber que se o dólar estava batendo às alturas e se haveria um aumento da demanda por parte da China, e se, obviamente, os nossos exportadores iam preferir a China do que o mercado interno, não precisaria ser nenhum economista especializado para ter lançado um programa de segurança alimentar que estabelecesse estoques reguladores e distribuísse produtos a preços mais baixos. Bastava ter feito isso ali em janeiro, com a alta do dólar, e ter controlado a alta do câmbio, que os brasileiros não estavam vivendo a alta dos custos dos supermercados. E qual a alternativa quando a crise bate na porta, da forma como está batendo? Qual é a alternativa que o presidente da República dá? Chama de patriotismo. Chama patriotismo dos supermercadistas. Ora, o patriotismo primeiro tem que ser do presidente da República. O presidente da República, o seu governo, tem que ter planejamento para que impedisse que nós chegássemos até a situação. Então, era perfeitamente possível. Nós levamos o auxílio emergencial a 600 em 31 de dezembro, ainda estamos sobre a vigência do orçamento de guerra, então teria margem para isso. Ter estabelecido uma política de segurança alimentar que impedisse o aumento da inflação, como está ocorrendo agora, e está se preparando para o segundo momento. O governo não se preparou primeiro do ponto de vista da crise sanitária. Cara, é importante fazer esse diagnóstico. Nós temos 130 mil mortos no Brasil, nós não podemos banalizar isso. No Brasil, 130 mil mortos. Toda a América do Sul reunida dá 95 mil mortos. A Índia, mesmo tendo o aumento do número de casos a mais que o Brasil, lá não tem um pouco mais da metade do número de mortos aqui no Brasil. A China, por mais que tenha controvérsia sobre os números, teve 4 mil, 5 mil. A Rússia teve 18 mil. Esses 3 países mais populosos do que o nosso. Então, teve um erro grave também na condução da política sanitária, da ausência de uma coordenação nacional do enfrentamento da pandemia. A ausência dessa coordenação nacional de enfrentamento da pandemia, do ponto de vista sanitário, teve também as consequências econômicas que nós estamos vivendo hoje. Muito bem, eu vou passar para o Azedo, lembrando que quem está nos acompanhando aí pela internet pode mandar sua pergunta pelo UOL, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter, que será encaminhada ao senador Randolfo Rodrigues. Azedo. Eu queria, só para completar aí o diagnóstico, pedir que o senador falasse sobre 2 outras crises que nós estamos vivendo. Uma delas é a crise ambiental, que é uma coisa gravíssima, que tem repercussão também na economia, nos investimentos, na qualidade de vida, porque ela também não se restringe só à questão da Amazônia. E a outra crise que nós estamos vivendo é uma crise de valores democráticos, porque essa ameaça que a gente enfrenta do ponto de vista institucional, que parte, sobretudo, do presidente Bolsonaro, ela só se mantém como ameaça porque existe vamos dizer assim, um esgarçamento na sociedade e o fortalecimento de setores da sociedade que têm ideias obscurantistas, reacionárias, autoritárias. Então, eu queria que o senador falasse sobre esses 2 aspectos aí da situação que nós estamos vivendo. Muito bem, Azedo. Veja, olha só o cenário, eu quero juntar à análise que você me pede o seguinte: voltando à crise econômica, desabastecimento, aumento desenfreado de preços de alimentos. Aí, por outro lado, na democracia, que já foi dito aqui, que você ressalta muito bem, ameaça às instituições democráticas, desrespeita a Constituição vigente de 1988, ameaça um dos pilares da democracia, que é a liberdade de imprensa, com agressões sistemáticas a jornalistas. Junto com isso, aí nós temos a ausência total de política ambiental em um país que é a maior potência global do ponto de vista ambiental, que tem 5... Veja só, para você ter uma ideia,
dos nossos 5 grandes ecossistemas, Mata Atlântica, Cerrado, Campos do sul do país, Pantanal e Amazônia, 2 estão sob risco. E 2 dos mais importantes, a Amazônia e Pantanal, com cenas que nos estarrecem a todo dia. Então, nesse conjunto da obra, nós estamos diante de um processo de venezuelização do Brasil. Venezuelização. Ou seja, um presidente que se argui autoritário, quer concentrar todos os seus poderes, deterioração econômica, ameaça à democracia. Não é um processo simples. Por isso que, na primeira pergunta que Paulo fez, eu destaquei, o desafio da oposição tem que ser 2. Primeiro, apresentar um programa alternativo, principalmente do ponto de vista econômico. E segundo, defender a democracia. Defender a democracia significa defender a liberdade de imprensa. Alguns reclamaram porque nós fizemos denúncia à Organização dos Estados Americanos, quando recentemente o presidente da República, ao ser abordado na frente da Catedral de Brasília, agrediu de forma destemperada e ameaçou, me permita o termo, de espancar um jornalista. Mas o que fazer diante disso? O que fazer diante de um ato de ataque afrontoso à liberdade democrática como essa? Tem que denunciar aos organismos internacionais. É por isso que a crise que vivemos sobre a égide do atual governo é, sobretudo, Azedo, uma crise, no meu sentir, de dimensão civilizatória. É econômica, é sanitária, é democrática e é ambiental. Olha, o que nós temos aqui na Amazônia... Primeiro é o seguinte, nós estamos no Brasil com a ausência de um ministro do meio ambiente. Aliás, nós temos no Ministério do Meio Ambiente alguém que conspira dia e noite contra o meio ambiente. Aqui na Amazônia, onde eu estou agora falando com vocês, em Macapá, ele é sempre aliado daqueles que são contra os interesses da Amazônia, de algum programa de desenvolvimento sustentável aqui da região. O que está acontecendo no Pantanal é a total omissão do governo. O que aconteceu, veja, no primeiro ano do governo aconteceu aqui na Amazônia, incêndios desenfreados. Agora acontece no Pantanal, dessa forma, né? É a completa, não é somente a ausência de uma política ambiental, é a existência de uma política de devastação ambiental, de uma política antiambiental que está em curso. Então, nós estamos vivendo uma crise civilizatória. Por isso, eu sempre digo uma coisa, Azedo. A oposição atual não é tarefa de um setor político apenas. Aqueles setores políticos que fizerem vista grossa para o que está acontecendo, ou se omitirem, ou, do ponto de vista da vaidade, colocar seus interesses pequenos na frente dos interesses que o Brasil precisa, vão pagar um preço caro diante da história. Carlos Vogt, sua pergunta. Senador, a historiadora Lilia Schwartz, no Roda Viva, e o escritor, jornalista, Rui Castro, na sua coluna na Folha, disseram que o presidente Bolsonaro não está se preparando para dar o golpe. Ele é o golpe. O que é que o senhor acha dessa afirmação? Concordo plenamente com ambos, principalmente com a entrevista que Lília concedeu no Roda Viva, que eu considerei, como historiador que sou, considerei um primor do ponto de vista da análise de vários aspectos da história nacional, principalmente quando ela destacou que, em alguns momentos, aqueles que o presidente da República tem como arautos, que foi um período triste da história, o período da existência de uma ditadura, nada produziu naquele momento que seja virtuoso do ponto de vista das instituições nacionais, do ponto de vista do desenvolvimento nacional. O presidente da República ele foi forjado no antagonismo à democracia. Veja, mas não é somente o antagonismo à democracia, é no antagonismo à existência das instituições, da própria instituição que ele integrou, melhor dizendo, colocar no verbo no passado. Então, o capitão Bolsonaro foi expulso do Exército Brasileiro. Me causa espécie, às vezes, alguns setores das nossas Forças Armadas
da qual nós temos profunda admiração. As Forças Armadas brasileiras têm um legado de serviços prestados à pátria. Foi forjado as Forças Armadas, o Exército Nacional em especial, no momento decisivo da formação da cidadania brasileira, que foi na Batalha de Guararapes, em Pernambuco. Então, as Forças Armadas são uma instituição nacional que merece de nós todos o nosso respeito. Mas me causa espécie e as Forças Armadas deveriam tomar cuidado ao exaltarem e a se associarem a alguém que, enfim, foi expulso dos próprios quadros do Exército Brasileiro e, mais que isso, está desqualificando a imagem das próprias Forças Armadas, né? As Forças Armadas tiveram um trabalho na redemocratização para a restauração e reconstrução da sua imagem, para ser uma instituição respeitada no dia de hoje. Mas ele, o presidente da República, retomando o que foi dito por Lilian, ele a estrutura autoritária em si, ele é avesso à democracia, ele é avesso à Constituição, ele sonha em não só ser reeleito, ele sonha em ter um terceiro mandato. O risco maior de uma reeleição do atual presidente da República é que, se agora, a toda semana, as instituições fiquem polvorosas, basta ver o que aconteceu há 2 meses. Há 2 meses, por um tantinho assim, ele não manda tropas cercarem o Supremo Tribunal Federal. Os partidários deles fazem atos extremistas. Ministros do governo deles fazem dossiês de opositores, como aconteceu no recente caso organizado, articulado por um departamento do Ministério da Justiça contra militantes antifascistas. Então, uma reeleição é uma ameaça concreta às instituições democráticas. Então, não só concordo com minha querida, caríssima Lília, que tanto inspira todos nós historiadores. Eu diria mais. Ele é avesso à democracia, ele é incompatível com a democracia e ele não aceitará, em momento algum, as regras do jogo democrático. Senador, e por que então ele tem a popularidade que tem ainda de quase 30%, ao considerarem o governo ótimo e bom? É incompetência da oposição? É ignorância de quem pensa assim? Ou é assim mesmo? Quer dizer, temos essa realidade e ela é parte do jogo com a qual temos de conviver. Bom, primeiro, Paulo, teve uma construção histórica para chegar até aqui, né? Por conta de erros gravíssimos cometidos durante as experiências de governo. E eu diria mais adiante, nós tivemos virtude nos 30 anos pós-Constituição de 1988. Nós tivemos virtudes, mas nós também tivemos vícios. Virtudes, e todas elas estão ameaçadas, né? Conquistas, todas são ameaçadas nesse momento. A democratização em 1988, em 1885, com o fim da ditadura, em 88, com a Constituição, a estabilidade da moeda durante o governo do PSDB, a ascensão social dos mais pobres durante os governos da experiência petista. Mas nós também tivemos vicissitudes, nós também tivemos pecados capitais nesse período. Um deles foi o afastamento, melhor dizendo, das lideranças políticas, principalmente do Congresso Nacional, do sentimento real do povo, a banalização da corrupção. Durante vários desses governos, houve um loteamento das estruturas de cargos públicos. Isso volta a ocorrer agora com as alianças que Bolsonaro também faz com o Centrão, mas ocorreu um loteamento das estruturas de cargo público, e o povo é isso. Quando a sua vida começa a deteriorar e vê alguma meia dúzia de políticos da elite se locupletando com dinheiro público, isso cria uma rejeição à política. Obviamente, por conta disso, a ascensão do atual presidente da República não foi somente a ascensão dele, foi a ascensão de um movimento de massas. E isso é característico de movimentos populistas de massa, de extrema-direita e de extrema-esquerda. Né? De extrema-direita, lembremos, do ponto de vista histórico, teve o nazismo, o fascismo, o franquismo na Espanha, o salazarismo em Portugal. Não podemos negar que todos eles foram movimentos de extrema-direita, populistas e de massa. Nós estamos em curso um movimento de extrema-direita, populista de massa. E tem, concordo, para completar, um pouco de incompetência também dos setores que se opõem. Alguns setores resolvem se acomodar e não fazer oposição, e os que fazem oposição ainda não conseguiram dialogar com unidade e ter um discurso uníssono de contraponto.
Tem muita divisão, tem muita diferença aqui entre os setores da oposição. Tem muita falta de entendimento na construção de uma linguagem comum. Tem muita vaidade colocada. Tem muito desserviço sendo prestado. Eu acho que precisa muito reduzir as vaidades e os personalismos de lideranças e tentar e buscarmos a construção de um programa comum, porque senão nós não superaremos o momento atual. Obrigado. Carla Araújo, a sua pergunta, e eu lembro mais uma vez que quem nos acompanha pela internet, aí há um intenso debate de prós e contras acontecendo enquanto a gente entrevista o senador, isso pode virar pergunta, e a gente encaminha. O que não dá para encaminhar é torcida a favor ou torcida contra, que aí senão eu vou passar o resto da entrevista fazendo isso. Carla. Senador, em relação às reformas, né, o senhor criticou a reforma administrativa que foi enviada recentemente pelo Congresso e tem aí a discussão da tributária que o governo enviou a primeira parte. Como é que o senhor avalia esse ímpeto reformista? O que está errado nessas reformas do governo e qual é a solução aí que o senhor encontra? Porque, de fato, a gente precisa viver uma reforma administrativa já há algum tempo. Tributária também é uma coisa que o Brasil tenta fazer há anos. Como é que dá para colocar essa agenda de reformas? Bom, na tributária, o que está errado é querer tributar livro e não tributar grande fortuna no Brasil. E não tributar capital social, contribuição social do lucro líquido do sistema financeiro. Eu acho que tem uma inversão de prioridades na reforma tributária que precisa ser ajustada. Na administrativa, o problema também é o mesmo, de inversão de valores. Carla, eu não sou contra a reforma administrativa. Aliás, reforma tributária eu advogo. E reforma administrativa eu não sou contra, eu acho que tem que ter. Mas a gente tem que começar a dar exemplo na reforma administrativa, né? Não é possível. O governo manda uma reforma administrativa para lá, que penaliza o nível de baixo do funcionalismo público, os que historicamente se chamam de Barnabés, né? Penaliza a estabilidade do servidor público daqui para diante e não acerta o privilégio dos de cima. Não tem uma linha na reforma administrativa para o topo das carreiras do Ministério Público, do Judiciário, do Legislativo. Quais são as medidas em relação aos senadores, a deputados? Quais são as medidas em relação ao presidente da República, a ministros, aqueles que extrapolam o teto de remuneração? Não tem nada em relação a estes. Aí só faz uma reforma administrativa com o andar de baixo. Sou favorável a uma reforma administrativa. Agora, primeiro, a reforma administrativa tem que começar de cima, para dar exemplo, para ir descendo. Segundo, tem que se discutir essa história de estabilidade. Eu acho que é razoável ter um debate sobre ela. Agora, não pode se acabar, como o governo está propondo. Senão, servidor do Estado brasileiro se torna servidor de governos. E você desestrutura a independência de muitas instituições que tem no Estado brasileiro. E terceiro, já que vai aprovar a reforma é o parlamento, é o Congresso podia começar antes de aprovar, dando exemplo. Vou dar um exemplo para você, Carla. Eu estou falando com você aqui de Macapá. Durante esse momento aqui da pandemia, eu fui em Brasília uma vez, duas vezes. Uma vez foi necessária, a outra fui com recurso próprio. Os parlamentares, todos, em regra, estão fazendo isso. O custo do Congresso Nacional para este ano deve ter tido uma redução de 50%. Eu apresentei um projeto de resolução no Senado para que esse excedente orçamentário do Senado seja destinado ao Sistema Único de Saúde. Ainda não teve designação de relator para essa proposta de resolução que apresentamos. Então, qual é o exemplo que o Senado vai dar se não começa fazendo suas reformas, se não começa diminuindo a sua estrutura, as verbas que possuem os gabinetes? Então, se não começar o exemplo na casa que vai fazer a mudança, que é o Congresso Nacional, não pode se arvorar para tocar. Vai ter dificuldade e legitimidade para arvorar, tocar a reforma em frente. Carlos Vogt, sua pergunta. Senador, para voltar um pouco a uma questão que o senhor já levantou, o senhor vê risco, então, digamos, ao menos estratégico e com consequências políticas danosas, neste movimento da presidência do Senado e da presidência da Câmara
para produzir um terceiro mandato, que serviriam, então, como, digamos, não é essa a intenção, certamente, dos presidentes, mas serviria como base para a articulação de um eventual terceiro mandato do presidente Jair Bolsonaro, encaminhando o país para uma situação política de pseudo-democracia que tem exatamente, como o senhor citou, a Venezuela como referência? Carlos, eu vou citar um trecho lindo que eu costumo citar do pronunciamento de Ulisses Guimarães na promulgação da Constituição de 1988. Alguns de vocês devem recordar, devem ter lembrança. Ulisses, na promulgação da Constituição, diz: a Constituição certamente não será perfeita, mas será luz de lamparina na noite dos desesperados. Quanto a ela, divergir, sim. Discordar, sim. Desobedecer, jamais. Traidor da Constituição é traidor da pátria. A Constituição, no seu artigo 57, parágrafo 4º, por coincidência eu estou com um livrinho aqui, é clara em dizer: cada uma das casas do Congresso Nacional reúne-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro do primeiro ano da legislatura para posse de seus membros da respectiva mesa para mandato de 2 anos, vedada a reeleição. Por que, a essa altura, a gente quer descumprir a Constituição? Como foi dito por Ulisses Guimarães, a própria Constituição admite a reforma, mas nós não podemos fazer malabarismo ou contorcionismos com a Constituição. Nós não podemos provocar o Supremo Tribunal Federal a fazer exercícios com a Constituição. O livrinho aqui tem que ser seguido. O livrinho aqui é a regra de comportamento para a sociedade brasileira, é a regra que nós devemos seguir a sociedade brasileira e principalmente os governantes. Todos nós, o presidente da República, os senadores, os deputados, ao jurarem tomar posse, juraram por esse livrinho. Não podemos modificar a Constituição conforme nossos casuísmos, seja por proposta de emenda constitucional para beneficiar. Veja o absurdo. Proposta de emenda constitucional a essa altura, só com o objetivo de atender os interesses de 2 pessoas, enquanto milhões de brasileiros estão desempregados, outros milhões estão a passar fome com o aumento do preço dos alimentos. Será que é essa a prioridade que o Congresso Nacional deve se dedicar a votar e a tratar? Segundo, o Supremo Tribunal Federal precisa se detalhar, o Supremo Tribunal Federal precisa casuisticamente fazer uma análise de um texto da Constituição que está tão claro. Então, por isso que eu disse ainda há pouco, Carlos, todas as autoridades e lideranças políticas têm que tomar cuidado com o momento que estamos vivendo. Fazer casuísmo com a Constituição no momento desse abre brechas para o que eu chamei de venezuelização do Brasil. Então, tem que ter responsabilidade, principalmente com o que está estabelecido no nosso livrinho, na nossa regra de conduta, principalmente dos parlamentares e dos governantes. Azedo, sua pergunta. Seu microfone está fechado. Então, senador, nós estamos vivendo um mundo que passa por um processo de mudanças tecnológicas muito profundas, e a pandemia, de certa maneira, acelerou esse processo. Se nós levarmos em conta que nós estamos utilizando tecnologias como essa que nós estamos agora utilizando para fazer essa entrevista, que já existiam antes da pandemia, né? Elas já existiam, só que agora elas estão sendo utilizadas em larga escala, mudando o comportamento das pessoas e tal. Isso tem um impacto tremendo na democracia representativa, porque ela tanto pode servir para ajudar a melhorar o funcionamento operacional das casas legislativas, como está acontecendo com o Congresso e com o Senado, com a Câmara, embora isso também sirva para atravessar aí os jabutis aí camuflado nas medidas provisórias, né? Como foi essa coisa aí, essa confusão aí
das igrejas evangélicas. E a gente sabe, está acompanhando aí, que deu uma corrida no mundo para reinventar o Estado, visando a modernização da economia dos países, em que uma parte importante, né, dos países em desenvolvimento e os países do Oriente têm optado por vias autoritárias de modernização, algumas vezes até muito celebradas, com regimes que, digamos assim, semiditatoriais, que nem é o caso de Singapura, que tem um partido lá que é dominante. Teve um primeiro-ministro que ficou 31 anos no poder, né? Agora o filho dele é que está no poder. E então, assim, é muito perigoso esse momento que nós estamos vivendo. E a pergunta que eu queria lhe fazer diretamente é que, nesse cenário, as propostas da oposição elas envelheceram muito e a oposição não consegue produzir uma nova síntese que represente uma alternativa democrática para que essas mudanças possam ocorrer, preservando as liberdades, os direitos e garantias individuais, as políticas públicas universalistas e tal. Como líder da oposição no Senado, o senhor deve saber melhor do que ninguém quais são as contradições que estão paralisando a oposição. Por que a oposição não consegue se unir? Eu gostaria muito de ouvi-lo com relação a isso. Azedo, eu acho que nós temos, sobretudo, uma ausência de unidade nas diferenças entre os diferentes setores da oposição sobre qual é a prioridade. Eu acho que a nossa prioridade deveria ser, nesse momento, apresentar um programa alternativo. Apresentar um programa alternativo mínimo, do ponto de vista de buscarmos nossos pontos de encontro. Um programa alternativo de restauração, de reconstrução do ponto de vista ambiental, de restauração do potencial ambiental do Brasil, do protagonismo internacional que o nosso país sempre teve, desde o Barão do Rio Branco, que tem sido jogado na lata do lixo por este chanceler que nós temos, lamentavelmente, agora, de reconstrução econômica e de defesa da democracia. Mas qual é a dificuldade? Alguns setores da oposição ficaram algum tempo apegados à agenda anterior, eu concordo com você. Ficaram apegados com a agenda em torno de líderes, ao invés da agenda em torno do Brasil, ao invés da agenda das necessidades e das urgências do Brasil. E o segundo lugar é que se cria um artificialismo na divisão se cria uma dificuldade de unidade da atuação da oposição. Vou dar um exemplo agora, nas eleições municipais, concretamente, Azedo. Nós poderíamos construir em todo o país chapas amplas, unitárias, contra o velho centrão, que também é retrato do patrimonialismo, do conservadorismo, está aliado a Bolsonaro e ao bolsonarismo, e contra o Bolsonaro e seus aliados. Mas não, nós temos, a maioria das capitais do Brasil tem dificuldade de PSB se aliançar com o PT, em outras não conseguimos juntar Cidadania, PV, Rede e PT. Eu estou fazendo isso como autocrítica também, né? Então, nós não estamos conseguindo. E por que isso? Porque nós estamos mais preocupados, os diferentes setores da oposição estão mais preocupados na edificação e no culto à personalidade, a alguns líderes, no culto a algumas personalidades, do que, concretamente, na construção de um programa comum. Senador, nesse final de semana, nós tivemos 2 manifestações aí das principais lideranças do PT e do PSDB publicamente. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso reconheceu, no trecho do seu artigo, que foi um erro aceitar, segundo ele, a reeleição e que ele hoje se arrepende disso. E o ex-presidente Lula gravou um vídeo longo em que se coloca à disposição do Brasil e faz uma espécie de reconstrução do discurso dele e do PT nos moldes
2002, num certo sentido. Pré-Lulinha, Paz e Amor, pré-Duda Mendonça e aquele cenário que a gente viveu. Eu queria que o senhor comentasse as duas coisas e se não era mais eficiente que ambos talvez estivessem olhando para como superar essas divergências que os mantêm afastados. Era melhor ambos estarem juntos, reunidos. E eu saúdo mais, entre as duas manifestações, eu saúdo mais a autocrítica feita pelo presidente Fernando Henrique. Só o Winston Churchill, certa vez, disse: só quem não muda de ideia nunca muda. Então, eu saúdo a autocrítica feita. Eu acho que essa autocrítica feita pelo presidente Fernando Henrique, eu acho que a autocrítica deveria também ter sido feita por parte do PT, do presidente Lula. E eu acho que todos tinham que sentar. Tem que sentar Ciro, Lula, Fernando Henrique, todos, repito, com suas vicissitudes, mas com suas virtudes, foram responsáveis por uma construção, por conquistas que nós tivemos ao longo desses anos. A estabilidade da moeda, a ascensão social dos mais pobres. Um bom caminho, repito, foi esse inaugurado pelo presidente Fernando Henrique, em ter realizado uma autocrítica em relação à reeleição. Eu acho que esse é um caminho que deveria ser pavimentado. Porque, veja, Paulo, eu sou de uma geração no parlamento, de uma geração de militantes políticos que é posterior a Fernando Henrique, a Lula. O que nós esperamos destes, que são mais experientes do que nós, é a inspiração deles, é o exemplo deles. E o exemplo primeiro que eles podem dar para nós era darem as mãos, sentarem, estarem juntos. Ciro, Fernando Henrique, Lula, e eu diria, mais de uma dúzia de alianças políticas, incluo a Marina também, que é a principal personalidade pública do meu partido, Marina, Roberto Freire, Lula, Fernando Henrique, Ciro. Esse povo todo tem que sentar em um barco, tem que sentar em uma mesa sozinho, porque todos estão no mesmo barco. Ameaça à democracia, ameaça às instituições, as ameaças que estão por vir, o processo de deterioração do sistema político, de deterioração, sobretudo, da democracia que está em curso, levará todos nós de roldão. Os menos experientes, digamos assim, esperam destes, que são os mais experientes no contexto da política dos últimos 30 anos, o exemplo para que assim possam proceder. Carla, sua pergunta. Senador, o senhor falou do Congresso dar exemplos, né? Agora, além dessa questão da reeleição, aí que o senhor criticou a conduta do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do Rodrigo Maia, tem aí em discussão alguns parlamentares cobrando do governo um remanejamento de recursos na ordem de 6,5 bi, que cerca de 3 bilhões iriam para o Congresso, para emendas, enfim, para aplicação em obras e tal. Mas isso também não seria um mau exemplo? E aí eu queria também pedir a sua manifestação, a questão que o Azedo colocou aí das igrejas. O senhor apresentou uma emenda, né, sobre essa questão do perdão das dívidas. Os senhores vão trabalhar, enfim, o presidente... existe alguma articulação para que o governo vete, mesmo vocês sendo oposição? Enfim, como é que está essa questão das igrejas? Bom, primeiro é paradoxal, né? O governo dizer que não pode dar R$600 até 31 de dezembro para os mais pobres e conceder um perdão de 1 bilhão. Né? Nesse aspecto, eu espero que o presidente da República ouça, em especial, a sua equipe econômica. Né? Há um bom senso. E nada contra. Eu uso esse anelzinho aqui de Tucum porque eu fui formado nas pastorais sociais das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. Fui da Pastoral da Juventude. Sou de frequentar missa. Tenho minha devoção cristã, tenho minhas crenças. Acredito no Deus Pai Todo-Poderoso. Agora, num momento como este, eu acredito também no Deus, no Cristo, que fez a opção pelos pobres. O Cristo, num momento desse, tenho certeza que deve estar dizendo para nós: priorize os mais pobres. Aliás, um ícone
do cristianismo que nos deixou há pouco tempo, chamado Dom Pedro Casaldáliga, nos ensina isso. Na dúvida, fica sempre com os mais pobres. Então, num momento como esse, conceder perdões para algumas atividades que, inclusive, equivalem à cobrança de contribuições sociais do lucro líquido, ou seja, a movimentação econômica, enquanto os mais pobres têm reduzido seu auxílio emergencial, isso, para mim, não é uma atitude cristã, não é uma atitude em consonância com o Cristo que eu aprendi a me referenciar e amar, né? Em relação a isso. Segundo, é um absurdo ter distribuição de emenda no momento deste, ter distribuição de muitas emendas de cavar poço, muitas dessas emendas, Carla, vai resultar no camburão da Polícia Federal. Muitas dessas emendas acabam, via de regra, muitas dessas emendas distribuídas com créditos a mais acabam em camburão da Polícia Federal. Já votei contra recentemente a medida provisória que o governo aprovou, que fazia a flexibilização do regime de licitações. Estabelecia para tudo, durante agora a calamidade, um regime especial de contratação diferenciada. Olha, escreva o que estou lhe dizendo. Ainda, esse estado de calamidade pública, a quantidade de dinheiro que foi distribuído, via de regra, pelo Congresso Nacional, para muitos prefeitos e para muitos governadores, muito disso vai resultar em camburão da Polícia Federal. Eu não tenho dúvida disso. Muito disso, o estado de calamidade, que era necessário o estado de calamidade pública por conta da pandemia e da crise sanitária. Se bem que o estado de calamidade tinha que ter as medidas primeiras do governo federal. Tiveram o inverso. O governo federal incentivou a quebra do isolamento social, não coordenou o enfrentamento da pandemia nacionalmente, e aí o estado de calamidade tem servido, via de regra, para situações como essa que estamos assistindo no Rio de Janeiro. Isso aí é um outro pecado capital. Eu vejo, muitas vezes, muitos governadores se opondo, criticando o presidente da República, mas o que ocorreu no Rio de Janeiro agora com o afastamento do governador é um retrato cabal, que o decreto de calamidade pública e a flexibilização de licitações serviu para uma roubalheira desenfreada. E essa liberação de emendas agora vai no mesmo destino. Quando querem liberar dinheiro desse jeito, não tem outro erro. O caminho final acaba sendo o camburão da Polícia Federal. Azedo, sua pergunta. Seu microfone. Esquecendo o microfone. Senador, a situação nossa, né, com relação à coordenação da oposição, a produção de uma nova síntese, ela está muito permeada realmente por essas idiosincrasias das lideranças, pelo particularismo também dos partidos e tal. Mas como líder da oposição no Senado, o que você julga que possa ser feito a partir da sua liderança, do ponto de vista de articular personalidades intelectuais, pessoas que têm contribuição a dar em termos de formulação, para buscar produzir uma nova agenda? O que o senhor gostaria de fazer em relação a isso? Até porque você é uma pessoa muito presente nas redes, nos programas de TV, nos debates, entrevistas. Não seria assim talvez uma missão? Considero que seja. E tomo para mim isso como responsabilidade. Tenho procurado, no período do exercício da liderança, construir isso com os partidos que estão no nosso campo. Mas eu também acredito no caminho que você aponta, Azedo, que é nós construirmos. Se nós não conseguimos ainda, e nós falamos isso várias vezes aqui no decorrer desse bate-papo, se ainda não conseguimos o consenso, seja das antigas lideranças, seja das lideranças atuais e dos partidos políticos, eu advogo muito que nós possamos construir esse consenso de fora para dentro das instituições políticas, que é o que você muito bem argumenta.
reunir intelectuais, reunir a sociedade, construir um movimento plural. Eu vejo que o Brasil necessita protagonizar um momento assim, sem vaidade, sem individualismos. Eu acho que nós temos que construir uma agenda muito mais ampla a partir da sociedade, e a sociedade provocando os partidos políticos, provocando as lideranças políticas. Aliás, eu falei ainda há pouco do Ulisses Guimarães, que você é de boa memória para você, né, nesse célebre pronunciamento, que para mim é uma das mais belas peças da oratória brasileira, de 1988, tem um trecho que eu sempre lembro que ele disse: a sociedade sempre fez as mudanças. Foi a sociedade que, com a foice de plástico de Castro, as foices e os machados de plástico de Castro, recuperaram o Acre. Foi a sociedade que foi Rubens Paivas, não os fascínoros que o mataram. E essa é uma boa lembrança. As grandes mudanças da sociedade brasileira, as grandes mudanças do Brasil, vieram da sociedade para o Estado. Foi assim direto já. Foi assim o movimento pela anistia. Foi assim o movimento pela criação da Petrobras. Foi assim a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Nós estamos diante de um momento, principalmente no pós-pandemia, que tem que ser construído e alimentado agora, que isso é necessário ser feito. Eu fiz essa provocação muito assim, inspirada na figura do Teotônio, na campanha da anistia. Que não havia a maioria no Congresso a favor da anistia, mas ele saiu como menestrel da liberdade pelo Brasil afora, buscando apoio, discutindo, tentando uma convergência. Eu assim, estou aproveitando aqui a oportunidade aqui para lhe desafiar a seguir um exemplo como esse. Desafio assumido, embora. Quem sou eu para estar no dedo midinho do nosso menestrel das Alagoas, do Teotônio Vilela? Mas desafio assumido. Eu acho que é uma responsabilidade que nós, como oposição, temos que dar cabo dela, principalmente nesse momento. E belíssima lembrança do mestre Teotônio. Carlos, sua pergunta. Então, senador, o poeta que todos amamos, Carlos Drummond de Andrade, num famoso poema, que é o Congresso Internacional do Medo, diz, num determinado momento, escreve: cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Provisoriamente cantaremos, diz o poeta. E então, ao medo que certamente está instalado, temos esperança? E qual é o caminho da esperança? O mesmo Drummond, Carlos, que diz: não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro, estou preso à vida, e olho os meus companheiros, estão taciturnos, mas nos têm grandes esperanças. Entre eles, consideram a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos juntos, sigamos juntos de mãos dadas. Então, é o poeta que nos ensina muito qual é o caminho, né? Apesar dos cenários de dificuldades, apesar de todos estarmos taciturnos, um pouco abismados e assustados no que estamos vendo, é um momento de construção de unidade, de não nos afastar, né? de ter esperança. Eu acho que esse é o principal caminho a ser seguido agora. Você me permita, você ter me provocado com a poesia, eu lhe devolvo com essa de Drummond, porque eu acho que ela também diz qual é o desafio para enfrentar o medo. É o desafio da unidade no caminho da esperança. Senador, o partido a que o senhor está afiliado, a Rede, é um partido que tem uma proposta ambiciosa, diferenciada,
por exemplo, permite a candidatura independente, que é uma excepcionalidade dentro da regra, não pretende ou não busca fazer determinadas alianças, enfim, tem uma série de propostas e tem uma enorme dificuldade de se implantar. É um partido com pequena participação eleitoral, né, e que, por exemplo, em muitas cidades brasileiras não terá candidato a prefeito. O que é que falta para a rede? Eu acho, como você disse, Paulo, a rede é uma proposta ambiciosa para o sistema partidário brasileiro. É um sistema partidário brasileiro montado à luz da redemocratização em 1988, mas, primeiro, antes disso, é importante lembrar, nós, na nossa tradição política, nunca tivemos experiências partidárias sustentáveis, né? Nós temos uma tradição política desde a República. A própria República advém de um golpe de Estado, né? Aí nós temos nós temos uma República que não deu espaço para experiências partidárias que se alongassem, que fossem sustentáveis, né? A rede é uma tentativa de construção de um partido de molde pautado na agenda ambiental, e é paradoxal isso também, né, Paulo? O Brasil é a maior potência ambiental do planeta e não conseguimos, até agora, alicerçar fundo uma experiência partidária referenciada no ambientalismo. Você vê o Partido Verde, né, com enormes dificuldades, e o meu próprio partido com as dificuldades eleitorais que tem, né? Então, tem uma circunstância do próprio sistema partidário brasileiro. Tem uma segunda circunstância, que talvez a proposta da rede tenha sido ousada demais para o sistema partidário brasileiro. E ela tenha sido construída em um momento de polarização, de radical polarização da política brasileira, onde não teve espaço para se consolidar, né? A candidatura de Marina, não tenho dúvida que era a melhor candidatura em 2018, mas a eleição de 2018 se tornou uma eleição entre o antipetismo e o petismo. Um nível de polarização dessa restringiu espaços para candidaturas que tinham programas alternativos, como era o caso da candidatura de Marina, né? Esse é um outro, eu falei ainda há pouco da poesia de Drummond, eu acho que o meu partido vai ter que refletir um pouco sobre isso. Nós não superamos a cláusula de barreira nas eleições de 2018, tivemos essa dificuldade. Eu acho, embora eu advogue a cláusula de barreira, veja, Paulo, sou quase um suicida. Eu votei a favor da cláusula de barreira e o meu partido não alcançou a cláusula de barreira. Hoje, se tivesse que votar, eu votaria de novo a favor da cláusula de barreira, porque é necessário nós termos uma reforma e adequação do sistema partidário brasileiro. Porque no sistema partidário brasileiro tem partidos com conotação e matrizes ideológicas, como a Rede de Sustentabilidade. Mas tem outros que são siglas de aluguel, como aquele que levou o presidente da República, a presidência da República, que levou o atual presidente ao comando central da República, né? Então, tem perfis muito distintos. Então, eu acho que o meu partido tem que analisar profundamente, refletir. Nós temos que caminhar para um processo de unificação com aqueles que têm ideais, pensamentos, concepções parecidas com o nosso, porque também eu vejo muita dificuldade, do ponto de vista eleitoral, a afirmação de partidos políticos que não alcançarem a cláusula de barreira nos próximos anos, nas próximas eleições. Carla, sua pergunta. Senador, mas agora a gente está aí com o presidente já com uma agenda praticamente em busca da reeleição e a oposição ainda está nesse dilema. Não demorou buscar um caminho? Já não devia estar nesse caminho? Já não devia estar mais lá na frente? Será que a oposição não vai pagar um preço caro por demorar tanto para se organizar, para tirar essa figura personalista que, na minha impressão, quando o senhor fala, vem mais o Lula na minha cabeça mesmo? Vocês não estão atrasados, não? Totalmente atrasados, Carla. Eu acho que é o seguinte, repito, oposição a Jair Bolsonaro não pode ser desafio de esquerda. Aqueles que acham que a oposição de Jair Bolsonaro é só ser de esquerda estão radicalmente equivocados. A oposição de Jair Bolsonaro é a oposição de frente ampla, democrática. Nós temos que inaugurar, repito, tem que superar personalismos. Você entendeu o meu recado, tem que superar personalismos,
E temos que construir unidades. Temos que construir unidades entre os diferentes. Entre os diferentes. Tem que superar vaidades e eu advogo para, se isso não ocorrer, e eu concordo com a provocação que Azedo fez ainda há pouco, se as lideranças políticas não tiverem a maturidade de se reunir para a construção de um programa comum para superar o atual momento, a sociedade brasileira atropelará as lideranças políticas. As lideranças políticas, sistema partidário, será atropelado de novo, como foi em 2018. É importante nós entendermos. A eleição de Jair Bolsonaro em 2018, embora Jair Bolsonaro não seja antissistêmico, aliás, ele nasceu no sistema, deputado do Centrão, consolidado do Centrão, com as práticas do Centrão, fica ocupando os filhos somente pela rachadinha. A rachadinha começou no gabinete dele, lá na Câmara dos Deputados. Mas, enfim, é um deputado do sistema. Mas a eleição dele foi antissistêmica. Então, se não ocorrer esta compreensão e a necessidade de apontar um caminho para a sociedade brasileira, todas as lideranças políticas e partidos serão atropelados de novo. Azedo, sua pergunta e liga o microfone, por favor. Olha, voltando aí ao assunto que você abordou, mas que eu acho que merece ser mais examinado, né? Quais são as chances reais de aprovação da proposta de reeleição do presidente do Senado e da Câmara? Porque isso é um precedente perigosíssimo para a democracia. É um precedente perigoso e o argumento que é utilizado legitimaria, inclusive, o presidente da República a querer depois um terceiro mandato. E essa é a ameaça atroz à democracia. Veja, Azedo, o contraditório. No momento em que o presidente Fernando Henrique faz uma autocrítica correta sobre a reeleição que foi instituída na Constituição, aí quem participa do jogo político é instituir novas reeleições. Eu não acredito, eu quero acreditar no bom senso da maioria das senhoras e dos senhores senadores. A proposta de emenda constitucional já alcançou o número de assinaturas, mas eu ainda quero acreditar no bom senso. Eu não posso aceitar. Nós temos no Senado, eu tenho parlamentares e colegas senadores que eu muito admiro. Tasso Gereissati, o professor Anastasia, Antônio Anastasia, é professor de Direito Constitucional, é um colega senador que eu muito admiro. Eu tenho lideranças políticas que são lideranças políticas experimentadas. Eu não quero acreditar que, em um momento difícil, vai ser aceito fazer contorcionismos, malabarismos, casuísmos com o texto constitucional. Então, esse é o momento que eu quero ainda acreditar muito. Aí sim, ao contrário, o presidente da República pediu patriotismo dos donos de supermercados quando o patriotismo tinha sido dele. Neste momento, o patriotismo é necessário por conta para os membros do Congresso Nacional e notadamente para os membros do Senado, para impedir que lá essa proposta avance. Eu não acredito. E aí, outra coisa, eu não quero acreditar, viu, Azedo? Veja, nós estamos no mês, hoje é dia 9 de setembro, né? Está previsto umas sessões presenciais aí no final de setembro, em Brasília. Depois começam as eleições em outubro. Nós ainda estamos no auge da pandemia. Ontem, nós vimos os jornais nos mostrando cenas dramáticas de saque a caminhões de carne. Estamos com um aumento do preço dos alimentos. No meio de tudo isso, a prioridade do Congresso vai ser votar PEC de reeleição. Olha, aí é chamar o povo para querer invadir o Congresso, fazer algo desse tipo. No momento que mais de 130 mil brasileiros morreram, nós estamos com aumento da inflação, milhões de desempregados, a prioridade do Congresso vai ser votar PEC de reeleição. Lembremos mais uma coisa, Zé. Houve um acordo político entre os líderes do Senado que nós votaríamos, nesse momento, somente 2 propostas de emenda constitucional, as quais nós votamos. A PEC do orçamento de guerra, que era necessário, tinha que ter um orçamento alternativo por conta da vigência da pandemia, e a PEC do Fundeb, que também era necessário, porque o atual
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério expiraria em dezembro. Votar outra, que seja por conta de interesse casuístico dos políticos, olha, seria um exemplo muito triste e lamentável que o Congresso ia dar neste momento. Carlos Vogt, sua pergunta. Então, senador, ainda para voltar e insistir aí no ponto, a questão da unidade. Existe uma articulação? Existem lideranças que estão efetivamente trabalhando no sentido da construção dessa unidade, que é tão fundamental, tão importante, que é vital para o funcionamento do país dentro do sistema democrático? Carlos, a unidade política ela pode ser construída, ela tem que ser construída nesse momento de duas formas, de duas naturezas, né? Primeiro, a atuação política e partidária. Nesse momento, nós temos eleições municipais aí, seria importante os partidos políticos desse campo da oposição estarem juntos. Essa tem sido uma engenharia muito mais difícil, eu admito aqui, para ser construída. Daqui a pouco, ao terminar essa conversa com vocês, eu vou participar de uma outra conversa com lideranças políticas de partidos de oposição para procurar a construção de unidade, por exemplo, nas eleições aqui em Macapá e nas eleições em outras capitais, né? Eu tenho visto tem sido muito mais difícil, porque na hora do vamos ver, do interesse nacional, da construção comum, cada um fica puxando para o seu lado. Então, eu estou mais esperançoso na construção da unidade que vem da sociedade para cá. Tem um movimento que eu considero muito interessante, que tem sido mobilizado por um sociólogo de São Paulo, querido amigo meu, chamado Fernando Guimarães, que é o Direito Já. Esse movimento conseguiu já fazer um ato virtual, mas muito representativo, conseguiu juntar lideranças dos diferentes posições políticas. Nós constituímos também, do ponto de vista partidário, no primeiro semestre, um fórum chamado Janelas para a Democracia. Esse fórum inicialmente era integrado pelo PDT, pelo PV, pela Rede e pelo PSB. O Cidadania se incorporou a este fórum e o último ato deste fórum contou, inclusive, com a participação do PT. Depois não conseguimos avançar mais, mas a ideia é ter este fórum ser retomado e ter iniciativa deste fórum. No Congresso, nós tivemos uma iniciativa muito interessante, nós conseguimos constituir um grupo comum de atuação dos líderes da oposição na Câmara e no Senado, e aí juntamos todos os líderes da oposição. Ou seja, nós não estamos conseguindo avançar. Eu espero ser convencido do contrário. Eu espero que nos próximos dias isso seja resolvido, porque até dia 13 tem as convenções. Estamos conseguindo avançar nas alianças partidárias para a atuação unitária para as eleições desse ano. Mas tem iniciativas em curso, Carlos. Tem esse fórum unitário dos líderes partidários da oposição, tem o Janelas pela Democracia, que constitui principalmente os presidentes de partido, e tem alguns movimentos que estão vindo da sociedade civil. Se eu tivesse que dizer, se você tivesse me perguntar onde eu aposto mais, nesse momento eu aposto mais em tentarmos avançar a partir da sociedade. Senador, queria agradecer muito a sua presença nesse nosso bate-papo aqui, agradecer a Carla Araújo, ao Luiz Carlos Azedo e ao Carlos Vogt, e lembrar que nós estaremos de volta na próxima quarta-feira, às 16h, sempre pelo UOL, uma iniciativa do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp. Muito obrigado, boa sorte. Obrigado, Paulo. Um abraço a você, um abraço a Carla, a Azedo, a Carlos. Foi uma satisfação ter estado aqui com todos vocês. Obrigado, senador. Um obrigado. Foi uma honra. Toda minha. Olha, eu levo, se tu puder tomar o vinho, eu levo o vinho aí, tá? Agora no final de dezembro. Combinado. Muito bem. Uau.